Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, mais uma vez. Para mim é motivo de muita alegria fazer parte do corpo de Cristo e servir nessa obra tão grandiosa que é a obra do Senhor, que abrange a vários momentos de nossa vida, né? Nós vemos que a irmã Clara aqui louvou, agradeceu o nome do Senhor Jesus, você louvou também da sua casa, e agora nós vamos para a parte fundamental, o banquete principal, que é a palavra do Senhor Jesus. Espero que o Senhor, não só através dessa palavra, mas através da vida dele, ele tenha tocado, e tem lhe tocado todos os dias. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35. Deus, ele tem uma palavra para a nossa meditação nessa tarde, que tem como título a epígrafe: Jesus apazigua a tempestade. Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como também estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertando, disse-lhes: Mestre, não tem portas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar, meu Deus, é forte, lhe obedece? É forte demais. Meus irmãos, ainda não tendes fé? Meu Deus. Na tribulação Jesus estava cochilando aí, sossegado. Pode continuar, Wesley. Essa palavra, ela fala fortemente ao coração de todos nós, né? Quando lemos, quando meditamos, quando estamos olhando para essa palavra, nós olhamos para o nosso dia a dia, nosso cotidiano que vivemos. Muitos aqui que estão assistindo essa live no canal da Rádio e TV Pão da Vida, muitos que aqui hoje estão nessa tarde, ou passaram ou estão passando situações complicadas, situações desafiadoras, uma tempestade, que muitas vezes você pensa que não tem solução, que o barco vai afundar, que a água ela está entrando de uma forma tão grande que você se desespera de maneira que mesmo aquelas pessoas que chegam para você: Ó, vai dar certo, Jesus vai fazer um milagre, mesmo o seu pastor muitas vezes chegando para você e dizendo: olha, a vitória é garantida, você desacredita. Você olha para aquela situação, para aquela tempestade, que é o texto que nós estamos lendo, que Jesus apazigua a tempestade. Você diz: não tem mais jeito, eu não estou tendo fé, eu não estou acreditando que esse barco não vai afundar. E é interessante que a palavra de Deus diz que Jesus, ele está no barco com os seus discípulos. E como o pastor Jomar acabou de frisar, Jesus, ele está o quê? Dormindo. Está tranquilo. O barco está em tempo de afundar. Mas o dono da embarcação, o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está tranquilo. Ele dorme em meio à tempestade. E a palavra de Deus, ela nos diz que os discípulos, eles se desesperam. Eles ficam desesperados. Diante da dificuldade, da tribulação, né? Diante da luta,
Diante de ver que o barco ele está indo a pique, está afundando. Está afundando com o autor e consumador das nossas vidas dentro dele. E em certo momento eles chegam para Jesus e despertam. E olha a palavra que eles dizem, pastor João. Mestre, não importa que nós perecemos. Senhor, você não está se importando que nós estamos afundando, que nós estamos caindo, que nós estamos errando, que eu vou perder essa luta, que eu vou perder essa batalha. Meu irmão, muitas vezes você está lutando contra o câncer, muitas vezes você está lutando com o seu filho que está lhe dando trabalho, que aos olhos da sociedade não tem mais jeito. Muitas vezes você está passando uma crise no seu casamento. Não importa a situação que você está vivendo. Tenha ciência disso. Jesus está no barco. Jesus, ele está com você nessa situação. E é interessante que eles despertam Jesus e dizem: Senhor, não importa que nós vamos perecer, que nós estamos perecendo. E é interessante, pastor Jomar, que imediatamente Jesus ele vai o quê? Repreender o vento e repreender o mar. Imediatamente Jesus ele vê através dessa ação dos discípulos, ele chega com a intervenção. Então o que o inimigo ele quer de você é que você tenha medo. O inimigo ele quer de você o que você paralise, que você não acredite mais, que você não busque mais, que você não haja. É interessante que quando nós meditamos nessa palavrinha aqui, ó, oração. É você orar, meu irmão, e agir. É você orar crendo que Jesus pode lhe libertar do medicamento, mas você tomando a atitude de dizer não a esse medicamento. É você orar dizendo: Deus vai curar o meu câncer. Mas você tendo fé diante do tratamento e dizer: essa vai ser a última sessão de quimioterapia que Deus confiando no vai seu me Deus. curar. Por isso que Jesus disse a eles no barco: ora, não tendes fé? É a pergunta. E é interessante, irmãos, quando nós meditamos nessa palavra, eu me vi numa situação um mês atrás, pastor João, com meu filho. Meu filho adoeceu do nada. Começou a sentir dor na barriga. Foi na Apivida, aqui na nossa cidade, Mossoró. E os médicos medicaram, mandaram para casa. No outro dia ele acordou pior. Com o rosto todo vermelho. E a mãe mandou a foto com a avó. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu estava trabalhando, fiquei muito atribulado. Levaram ele no hospital e ele ficou ali internado. E os médicos batiam a cabeça de um lado do outro. O que é que esse menino tem? Um dos médicos dizia que era dengue, outro dizia que era outra coisa. E não tinha resultado. E eles falando com o cirurgião, que era o especialista, naquele caso dele, disseram: não, tem que levar para Natal, que esse menino vai fazer uma cirurgia, que provavelmente isso é uma inflamação na vesícula e ele tem que fazer a cirurgia. Aí eu disse: meu Deus, chega aqui. Chega aqui, Jesus. Porque quando é com o nosso filho, nós sentimos na própria carne. Machuca mais um filho da gente doente do que a gente mesmo, né? É incrível como a gente... E quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós vemos qual tamanho preço o Senhor pagou enviando o seu próprio filho. Imagine Deus olhando do céu e vendo o seu próprio filho ser crucificado por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, por nossas falhas e fraquezas. E quando o pastor João, eu me vi naquela situação, eu disse: Senhor, chega aqui, Pai. Chega aqui nesse barco. Chega aqui nessa tempestade, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele fala com a gente em meio àquela situação. Ele fala com você em meio às ondas, em meio à tempestade. E uma semana ele ali internado no quarto e nós acompanhando, orando, fazendo volta ao Senhor. E nós vemos Deus confundir os médicos. Pois os médicos procuravam algo e não achavam nada.
E o interessante, pastor João Mar, que quando Benjamim, o nome do meu filho eu escolhi, porque ele significa filho da mão direita. Benjamim. E quando ele recebeu alta, nós vemos que Deus falou grandemente ao meu coração, dizendo, tá vendo aí? Eu mostrei para você que eu tiro e que eu trago de volta. Que eu faço descer a sepultura e que eu faço ressuscitar também. Então, meu querido irmão, minha querida irmã... É muito poder, viu? É muito poder, viu? Deus te diz nessa tarde para você, que está ouvindo esse breve relato do seu irmão em Cristo Jesus. Ei, Wesley, que palavra forte. Que não deixe de acreditar. É isso aí, cara. Como o pastor João Mar, ele disse aqui que ele vira para os discípulos e disse, não tendes mais fé? Ainda você não tem fé? Ainda você está desacreditando com tantas as coisas que eu movi para lhe trazer para a minha presença? Quando nós olhamos a vida do apóstolo Pedro, nós vemos que, aos olhos da sociedade, Pedro não tem mais jeito, pois ele negou Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia nos diz que, no final do livro, do Evangelho de João, que Jesus ele vai atrás de um por um. E a Bíblia diz que, quando ele está reunido com os discípulos, que os discípulos ainda não conhecem ele, ali no caminho de Emaús, depois eles veem que Jesus reaparece novamente, e um para o outro dizia, será que a palavra dele não bradava em nosso coração, não ardia em nosso coração? E eles reconhecem que é Jesus. E novamente Jesus aparece com ele no mar. Aparece após a pesca. E a Bíblia nos diz que Jesus ele vira para Simão e diz, Simão, filho de Jonas, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez que Jesus diz para Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E nós vemos que imediatamente a ficha de Simão Pedro acredita. Cai. Imediatamente ele vê o que Jesus fez pela vida dele. Meu irmão, não espere que o homem faça aquilo que só Deus pode fazer. Jesus te diz para você nessa tarde, tenha fé. Acredite. Porque o que vai acontecer na sua vida vai acontecer o que os discípulos disseram logo após isso. Olha o que os discípulos disseram. Quem é este? Que até o vento, que até o mar lhe obedece. Esse é o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Então, amém. Irmã... Olha, não quero que você vá embora ainda não, porque eu quero passar a honra da oração. Belíssima mensagem, né? Deixa eu falar logo, linda mensagem. Com certeza edificou alguém que está assistindo. Mensagem muito boa, bastante conhecida, mas é incrível como a palavra de Deus ela se renova de uma forma fantástica. Como ela preenche a gente em várias situações da nossa vida, né? Aí eu quero aqui, durante o programa, Wesley, muita gente faz pedido de oração dos mais diversos. Aí eu queria que você orasse, porta de emprego, saúde, reconciliação familiar, libertação, cura física e mental. Muita gente tá ansioso, com depressão, precisa de ajuda e as coisas fáceis faz eu, faz você, faz seu pai, faz Felipe aí, mas quando o negócio fica difícil mesmo, só Jesus mesmo para poder Ele é o único que nos atender. abandona. Vamos orar? Fica orando. Amém. Poderoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai amado, entramos diante da Tua presença nessa tarde para Te dar o melhor, Senhor. Para derramar os nossos corações diante da Tua presença e dizer que o Senhor é essencial em nossas vidas. Em dizer, Senhor, que o Senhor é o primeiro e o único da nossa vida. Deus, eu quero apresentar, Senhor, a cada filho Teu e filha Tua que está passando uma situação difícil, está passando um momento delicado da sua vida, da sua história. Senhor, assim como Bartimeu clamava na estrada e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos dos Teus filhos, ó Deus, estão vivendo esse momento. Pai,
Eu quero apresentar cada um, Senhor, dos teus filhos. Quero dizer, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento deles. E que eles possam compreender que o Senhor é a cura. Que o Senhor é o remédio. Que o Senhor é o complemento, ó Deus, para a vida e para a história deles. Que as drogas não podem preencher esse vazio. Que os medicamentos não podem preencher esse vazio, Senhor. Que as palavras do homem não podem preencher esses vazios. Mas que a tua presença cabe perfeitamente na vida deles. Senhor, que nessa tarde, ó Deus, nós repreendemos pelo nome de Jesus ao espírito da morte. Nessa tarde nós repreendemos pelo nome de Jesus ao espírito da depressão. Nessa tarde repreendemos no nome de Jesus. Nós podemos ver, Senhor, o Senhor libertando. E nós podemos ver pela autoridade que há no nome de Jesus que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda transforma. Pai Santo, Deus amado, abençoa esse canal, abençoa o pastor Jomar, blinda, guarda, livre de todo o mal, Senhor. Em tudo isso, ó Deus, que nós já te agradecemos e te entregamos essa oração, no santo nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eita Deus, querido. Wesley Brano. Às vezes eu confundo ele chamando ele de Wesley, mas é o Wesley Brano, gente. O Wesley tem outro cara aqui, né? Nem se parece muito com ele. Aqui é gente. Sou mais bonito, sou mais bonito. É mais bonito mesmo. O outro é mais feio. Obrigado aí. Pastor Jomar, estamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida grandemente em todos os sentidos, viu? Amém, pastor. Valeu.